Algoritmos e linguagem C++. Matrizes, capítulo 14. Arranjos matrizes. A utilidade de matrizes tem origem em sua apresentação como um único objeto, um quadro ou tabela, com números dispostos em suas linhas e colunas. Dessa forma, a matriz permite que, de uma forma prática, consigamos ter uma visão espacial da distribuição de dados. E esses dados podem ser localizados a partir de equações matemáticas. A declaração de matrizes é muito parecida com a declaração de vetores. Nós damos o tipo, o nome e os índices dentro de colchetes. Observe que M representa a quantidade de linhas e N a quantidade de colunas. Quando acessamos tanto para escrita quanto para leitura os componentes da matriz, do exemplo que estamos mostrando, usaremos a indexação com dois números, por exemplo, nome, índice I, J. O índice I, que representa as linhas, vai variar de 0 até quase M, ou seja, M-1. E o índice J, que representa as colunas, vai variar de 0 até quase N, ou seja, N-1. No primeiro exemplo que nós podemos observar, estamos declarando uma matriz inteira com 3 linhas e 5 colunas. Cada posição pode ser identificada de acordo com as suas coordenadas. Por exemplo, na linha 0, coluna 0, temos a posição MAT 0, 0. Na linha 0, coluna 1, temos a posição MAT 0, 1. E assim sucessivamente até a última linha em coluna, que vai ser a posição MAT 2, 4. No segundo exemplo, nós estamos declarando uma matriz que tem 100 linhas e 200 colunas. Ela irá começar da posição x, 0, 0 e irá até a última posição, x, 99, 199. Uma forma de preencher uma matriz é na sua declaração já acrescentar os dados que irão fazer parte da matriz. Então, por exemplo, no primeiro caso que declaramos uma matriz inteira com o nome y, 2 linhas e 3 colunas, a primeira linha é constituída do conjunto 1, 2, 0 e a segunda linha constituída do conjunto 4, 6, 6. Dessa forma, temos aí a ilustração de como ficará o conteúdo da matriz. Na posição 0, 0, o valor 1. Na posição 0, 1, o valor 2. Na posição 0, 2, o valor 0. Na posição 1, 0, o valor 4. Na posição 1, 1, o valor 6. E na posição 1, 2, o valor 6. De forma análoga, podemos fazer uma declaração de conjuntos pensando também em matrizes com dados decimais. Então, por exemplo, a de cima, que era inteiro, a de baixo é do tipo double. O mesmo irá acontecer. Cada linha terá um conjunto sendo declarado. Resumindo, quando declaramos uma matriz, nós damos o tipo, o nome que queremos, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Uma matriz é, na verdade, um vetor de vetor. Um vetor de linhas que tem um vetor de colunas. Um outro exemplo, uma matriz 5 por 5, né? Temos aí a ilustração dela, posição de 0 a 0 até 4 por 4. Uma matriz que o número de linhas é igual ao número de colunas é conhecida como matriz quadrada. E fica bem evidente a sua diagonal principal, a sua diagonal secundária e como podemos localizar os elementos acima e abaixo de cada uma das diagonais. Vamos ver de uma forma esquemática. A diagonal principal, o índice da linha é igual ao índice da coluna. Ou seja, podemos inclusive usar um único for para expressar o índice de linha e de coluna. Ou podemos usar dois for, mas a gente vai fazer o seguinte. Cada um deles, só iremos usar os elementos que serão iguais. Teremos que verificar se o número de linha é igual ao número de coluna. A diagonal secundária, já temos uma outra comparação.
linha mais coluna é igual à ordem da matriz menos 1. Analogamente, podemos usar um único for para navegar por dentro dessa diagonal, ou podemos usar dois for, mas garantindo a condição que a soma das linhas, linha com coluna, é igual à ordem da matriz menos 1. A matriz triangular que fica acima da diagonal principal, a condição para que isso aconteça é que o índice da linha seja menor que o índice da coluna. A matriz triangular que fica abaixo da diagonal principal, a condição é que o índice da linha seja maior que o índice da coluna. A matriz triangular que fica acima da diagonal secundária, a condição é que linha mais coluna seja menor que a ordem menos 1. E, finalmente, a matriz triangular que fica abaixo da diagonal secundária, a condição é que linha mais coluna seja maior que a ordem menos 1. Informações interessantes sobre matrizes. A primeira posição de uma matriz, ou vetor, é um ponteiro, um endereço de memória. Se uma matriz for declarada e se esquecer de usar o segundo índice da matriz, passa a ser tratada como vetor. Veja esse caso. Int m34. Declaração de uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. Porém, imagine que o programador faz um único for e chame essa mesma memória com um único índice. Por exemplo, m igual k33. Por exemplo, preenchendo todas as posições 33. Preste atenção que existe uma equação equivalente de posição de linha e coluna para vetor. Por exemplo, se seguirmos sequencialmente, a posição M00 seria a posição M0 do vetor. M01 seria a posição M1 do vetor. M02 a posição M2 do vetor. E assim sucessivamente, de tal forma que a posição M23 seria a posição M11 do vetor. O fato é que, para certas situações, pode-se converter as posições de matriz em vetor, usando a expressão que nós temos aqui embaixo, no finalzinho, ou seja, M índice IJ seria equivalente a M de I vezes coluna mais J. Isso daria o índice equivalente. Todo exercício de matriz ou de vetor tem mais ou menos uma mesma sequência que a gente precisa seguir. A primeira etapa, reservamos a memória, onde a gente diz quantas posições de memória devem ser reservadas para o nosso problema. A segunda etapa, a gente diz de fato quantas das posições reservadas serão utilizadas. Depois, nós temos uma forma de preencher a matriz. Pode ser através de cadastro, pode ser a forma de conjunto que apresentamos agora há pouco, pode ser por uma forma de equação matemática ou pode ser até por sorteio. Uma vez preenchida a matriz, nós depois efetuamos os cálculos com os dados preenchidos. Vamos ver um exemplo de cadastramento de dados de entrada. Dada uma matriz de n elementos inteiros, com no máximo 20 linhas e 30 colunas, calcular a soma de todos os elementos positivos da matriz. Nós vamos declarar a matriz A de 20 linhas por 30 colunas e em algum momento teremos que perguntar qual o tamanho da linha da matriz e depois qual o tamanho da coluna da matriz. Entrada de M e N. Muito bem. Uma vez feito isso, nós poderemos trabalhar da sequência ao problema. Mas preste atenção, se o usuário se distrair e colocar um tamanho maior do que foi reservado, por exemplo, 40 linhas e 50 colunas, isso poderíamos comparar a um overbooking de uma reserva de avião, por exemplo, quando uma empresa aérea vende mais lugares do que existe numa aeronave. No caso do nosso exemplo, a matriz só tem capacidade para receber 20 linhas e 30 colunas. Então, em algum momento, vamos ter que nos preocupar quanto a isso. Mas uma vez preenchido o valor de quantas linhas e quantas colunas serão necessárias, a gente parte para o procedimento de linha a linha, perguntar cada coluna da linha e teremos ela sendo preenchida. Depois, no nosso enunciado, pede-se a soma de todos os elementos da matriz, todos os elementos positivos da matriz. Então, inicializa uma variável somatória
e eu navego por dentro de cada elemento da matriz, ou seja, faço um for da primeira linha até a última, válida, e para cada linha, da primeira coluna até a última, válida. Eu verifico se a posição A índice IJ é maior do que zero, e caso a resposta a essa condição seja verdadeira, ele acumula a soma na variável S, ou seja, a soma é igual a soma mais a posição A índice J. E finalmente, exibe-se o resultado. Exemplos com cadastramento de dados de entrada, só que agora com a verificação da ordem da matriz. Elaborar um programa em C++ para manipular uma matriz de componentes inteiros com no máximo 30 linhas e também no máximo 30 colunas. Este programa deve ler a dimensão da matriz, m linhas e n colunas, não aceitando valores inferiores a 1 ou superiores a 30. Ler os m, n componentes inteiros da matriz. Caso a matriz seja quadrada, ou seja, m igual a n, calcular e exibir a soma dos componentes que pertencem à diagonal principal. Calcular e exibir a quantidade de componentes negativos que pertencem à diagonal secundária. Dobrar o valor de cada componente da matriz e exibir a matriz com os valores dobrados. Esse exemplo ele se encontra na página 369 do nosso livro. Repare o detalhe no enunciado. Ler as dimensões da matriz, m linhas e n colunas, não aceitando valores inferiores a 1 ou superiores a 30. O que essa linha está dizendo? É que o usuário, o programador, quando for preparar o programa para o usuário, ele tem que assegurar que seja testado se o usuário não digitou um número superior a 30 ou um número inferior a 1. Se isso acontecer, de alguma forma, o programa tem que pedir novo valor válido. Este é o gabarito do exercício. Repare que foi declarada a matriz A 30 posições e 30 colunas, ou seja, 30 linhas e 30 colunas. Mas presta atenção como está sendo pedido a ordem de linha e coluna da matriz. As linhas estão sendo verificadas com o comando while, ou seja, primeiro se lê o valor de linhas, m. Se por um acaso o usuário digitou um valor 0 ou menor, ou um valor maior que 30, a condição while fica verdadeira, ele cai dentro do looping e ele fala valor inválido e pede um novo valor. Se o usuário continuar insistindo em pedir um valor que não seja válido, ele fica no looping até ser dado um número de linhas válido. Depois, agora usando do while, pergunta-se o número de colunas. Se por um acaso o número de colunas for inválido, ou seja, menor que 1, 0 ou negativo, ou maior que 30, ele avisa que é inválido. A condição do fim do while verifica que é inválido e volta para o looping novamente e ele pede um novo valor de colunas. E ele fica nesse looping até que o usuário digite um número de colunas válido. Somente após isso, essa verificação de quantidade de linhas e colunas, entramos no looping que vai pedir cada elemento um a um, dentro da capacidade que foi programada pelo usuário. Depois, incluímos aqui uma rotina para exibir os valores que foram cadastrados. Se a condição de linha for igual à de coluna, ou seja, uma matriz de ordem quadrada, a primeira parte do exercício ele faz a soma dos elementos da diagonal principal. Ou seja, inicializa a somatória, navega da primeira posição até a última na linha, da primeira coluna até a última em cada coluna, verifica se está na diagonal principal, ou seja, se o índice da linha é igual ao da coluna, e faz a somatória. Soma é igual a soma anterior mais o elemento da vez. Ainda dentro da condição de número de linha igual ao número de coluna, agora ele aproveita e faz a verificação da quantidade de negativos na diagonal secundária, ou seja, inicializa uma variável Q de quantidade, navega da primeira posição até a última, ou seja, da primeira linha até a última, em cada linha da primeira coluna até a última, e verifica se a condição do elemento está na diagonal secundária, ou seja, se I mais J é igual a N menos 1. E também verifica se esse elemento é negativo, ou seja,
Se ele está na diagonal secundária e for negativo, ele soma 1 a variável Q. No final, ele exibe a quantidade. Então, podemos dobrar os elementos da matriz, ou seja, navega-se no elemento matriz da primeira linha até a última, e em cada linha da primeira coluna até a última, e diz que deposita em cada posição um dobro dela. A índice I igual a 2 vezes A índice I. Finalmente, se exibe os valores dobrados da matriz. Eis uma tela exemplo do resultado que nós falamos. Exemplos com dados de entradas calculados por uma expressão. Dada uma matriz quadrada de ordem n, n menor ou igual a 100, e elementos reais, pede-se obter e exibir. A. Informar e validar o valor de n, comando do while. B. Os elementos da matriz que são obtidos por meio da expressão mate índice j igual 5 vezes seno de i menos 3 vezes cosseno de j. C. A soma dos elementos positivos da diagonal principal. D. A quantidade de elementos negativos da diagonal secundária. E. Média dos elementos no intervalo de menos 1 a 1. F. Porcentagem dos elementos nulos. G. O maior elemento da matriz. H. Os índices I e J do menor elemento da matriz. Repare o item B. Cada posição da matriz mate índice J vai ser calculado em função do seu índice de linha e de coluna, ou seja, 5 vezes o seno do índice da linha menos 3 vezes o cosseno do índice da coluna. Essa é uma expressão matemática que será gerada em função da coordenada da posição que se deseja calcular. Então, inicialmente, temos ali reserva de espaço, mate 100 por 100, e temos uma verificação para garantir que o valor fornecido será válido, ou seja, se for menor que 0 ou maior que 100, ele vai dizer que o valor é inválido e vai pedir para ler novamente. Mas repare como o elemento é gerado. Uma vez definida uma ordem válida, navega-se na matriz para cada linha, em cada coluna, e calcula-se a expressão, ou seja, posição M índice J igual a 5 vezes seno I menos 3 vezes cosseno J. Uma vez preenchida a matriz, caímos num problema normal, ou seja, podemos determinar a soma dos elementos positivos da diagonal principal. Nesse caso, navegando da posição da primeira linha até a última, e em cada linha da primeira coluna até a última, eu verifico se o elemento da diagonal principal é maior que 0 e, para ter certeza que é da diagonal principal, eu verifico se o índice da linha é igual ao índice da coluna. Caso a condição seja verdadeira nas duas situações, a condição final fica verdadeira e ele faz soma dos elementos positivos da diagonal principal é igual à soma anterior mais o elemento da vez. E exibe essa somatória. Com relação à diagonal secundária, podemos verificar quantos elementos são negativos. Então, inicializa-se uma variável de quantidade, navega-se da primeira até a última linha, em cada linha da primeira até a última coluna, verifica-se se o elemento é negativo e se ele está na diagonal secundária, ou seja, I mais J igual a N menos 1. Se as duas condições forem verdadeiras, ele faz a somatória, ou seja, ele conta, soma 1, mais um elemento negativo, mais um elemento negativo. E no final, exibe essa quantidade. Depois, um outro looping para determinar a média dos elementos no intervalo de menos 1 a 1. Nesse caso, o que é feito? Cria-se uma variável quantidade, uma variável somatória, navega-se na matriz da primeira linha até a última, em cada linha da primeira coluna até a última, verifica-se se o elemento está na faixa de menos 1 até 1, tá certo? Se isso acontecer, soma-se na somatória e conta. Se aconteceu de esse fato alguma vez,
né, ou seja, se a quantidade for diferente de zero, ele calcula a média. Se não, ele diz que a média é zero e exibe a resposta. Porcentagem dos elementos nulos é a rotina de porcentagem, ou seja, cria uma quantidade e zera uma variável porcentagem, navega-se na matriz, verifica-se se o elemento da matriz é igual a zero. Se for, soma 1 na quantidade de nulos. E no final faz-se uma continha de porcentagem, ou seja, porcentagem de nulos é igual a quantidade de nulos dividido por n ao quadrado, tudo isso vezes 100. Para determinar qual é o maior valor, diz-se que o primeiro elemento é o maior valor. E navega-se na matriz. Se o elemento da vez for maior que o maior valor passa a ser o elemento da vez. Ao terminar de navegar pela matriz, a variável maior valor terá o valor maior da matriz. E esse item é interessante. Deseja-se o menor elemento da matriz, mas deseja-se, na verdade, não é o valor do menor elemento da matriz, mas a posição onde o menor valor se encontra. Então, disse que o menor valor é o primeiro elemento, inicializa-se o índice do menor de linha, o índice do menor de coluna, navega-se na matriz. Se o elemento da vez for menor do que o menor, substitui-se, né? O menor elemento passa a ser o da vez e salva-se a coordenada desse elemento em linha e coluna. Ao terminar do looping, você tem a resposta. Exemplo com dados de entrada gerado por sorteio. Dada uma matriz quadrada de ordem n menor ou igual a 30, cujos elementos são do tipo int, elaborar uma aplicação ou programa em C++ para informar a ordem da matriz, determinar os elementos da matriz que são obtidos por meio de um sorteio aleatório no intervalo menos 33 a 50, calcular e exibir a soma dos elementos pares da matriz, calcular e exibir a porcentagem dos elementos múltiplos de 7 da matriz, identificar e exibir o menor elemento da diagonal principal. O nosso foco nesse exemplo é mostrar como preencheremos uma matriz com valores aleatórios no intervalo menos 33 a 50. Então, o problema já está resolvido aí. Basicamente, temos que declarar a matriz, perguntar a ordem da matriz, né? E na hora de preencher é que existe a novidade do sorteio. E para fazer o sorteio, eu inicializo a variável a semente do sorteio com sRange times 0. Aí eu faço o looping da primeira linha até a última, da primeira coluna até a última, e a expressão da posição ij, m índice ij, é random da expressão que se encontra aí, ou seja, random porcentagem 50 menos 33 mais 1 mais 33. O resto do exercício ele segue naturalmente, onde ele calcula os múltiplos de 7, faz a soma dos pares e acha o menor elemento da diagonal que ele fez. Então, agora que conhecemos as diversas variações, vamos fazer uma revisão com o exercício completo com várias operações. Dada uma matriz quadrada de ordem n menor ou igual a 60, e elementos inteiros, pede-se obter e exibir, informar e validar o valor de n com o comando while. Os elementos da matriz que são obtidos por meio de um sorteio aleatório no intervalo menos 30 até 40, incluindo os limites menos 30 e 40. A soma dos elementos positivos da diagonal principal, a quantidade de não múltiplos de 3 da diagonal secundária, a média dos elementos pares, a porcentagem dos elementos no intervalo entre menos 10 e 20, inclusive, o menor elemento da matriz e os índices I e J do maior elemento da matriz. Bom, inicialmente, na nossa declaração, eu preciso criar a matriz 60 por 60. Não significa que iremos usar todas as posições, ela apenas reserva na memória uma matriz de 60 linhas por 60 colunas. Depois, nós pedimos a ordem da matriz.
e verificamos se a pessoa que vai digitar o programa garante que é um valor válido, ou seja, entre 1 e 60. Se digitar um valor fora desse intervalo, ele fica nesse looping até a pessoa dar uma ordem válida. Depois, temos uma rotina que determina o sorteio conforme a faixa que nós definimos. Uma vez definido o sorteio, a matriz procura fazer o programa procura fazer a soma dos positivos da diagonal principal. E depois procura a quantidade dos não múltiplos de 3, ou seja, todos aqueles que não forem múltiplos de 3, ele conta, mas isso na diagonal secundária. Depois disso, procura calcular a média dos elementos pares e para isso tem que navegar a matriz procurando quem tem a divisão por 2 igual a 0, ou seja, divisão por 2 igual a 0 significa que é par. Aí soma para um acumulador, conta quantos são, e se por um acaso existir elemento, ele calcula a média. Depois, a porcentagem dos elementos que estão entre o intervalo menos 10 e 20. Para isso a gente tem que contar. Então inicializamos a quantidade com 0, navegamos a matriz, verificamos quais correspondem a isso, cada vez que ele encontra um elemento nessa faixa ele soma 1, e no final faz uma continha de porcentagem para exibir esse resultado. Para achar o menor elemento, ou o maior, no nosso caso aqui é o menor elemento, eu inicializo uma variável com um primeiro valor, navego a matriz da primeira até a última posição e eu verifico se o elemento da vez é menor do que o elemento que eu tenho na variável menor. Se a resposta for verdadeira, o que ele faz? Ele substitui o elemento da vez na variável menor, de tal forma que quando ele chega no final do looping, ele exibe o menor valor. E finalmente, deseja-se a coordenada, ou seja, o número da linha e da coluna do maior elemento. É um processo análogo à rotina anterior. Eu crio uma variável que eu digo que é a maior, e eu inicializo as coordenadas da maior como sendo a primeira posição, ou seja, linha 0, coluna 0. Eu navego a matriz em cada uma das posições. Quando ele acha um valor que é maior do que se encontra dentro da variável maior, ele substitui o valor maior pelo valor da vez e ele salva as coordenadas linha e coluna desse valor. Ele, ao término de navegar pela matriz, ele vai ter na variável índice do maior para a linha e para a coluna a posição do maior valor. E aí exibe-se a resposta final. Bom estudo!